Olá, começando mais um Prós, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de Uai. Aqui na The House. E hoje, gente, aqui ó, eu tô até... Nós nos aprontamos, estamos muito chiques. Eu espero que ela aprove, né? Eu tô morrendo de medo de ser julgada, gente. Mas brincadeiras à parte, pessoal, nós estamos com a Laís Viana. Ela é consultora de imagem e estilo. Ela vai se apresentar melhor para vocês. Mas nós já estamos empolgados aqui para entender se a cartela tá nos favorecendo, a cartela de cores... Enfim, hoje nós vamos falar de comunicação não verbal, tá? Então a gente vai falar muito dessa apresentação pessoal aqui mesmo e descobrir muitas dicas, não é isso, Laís? É isso. Por favor, mesmo. se apresente, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Primeiramente, eu tenho que agradecer meu sócio, que é Deus, por eu estar aqui hoje, nesse momento. E para mim é um prazer poder conhecer vocês também pessoalmente. Verdade. Obrigada, Laís. Mas a gente vai falar sobre comunicação não verbal, então eu gosto de brincar aqui que a gente tem que começar pelo começo. Então vamos explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, o que seria comunicação não verbal, só para a gente contextualizar. Não, perfeito. A comunicação não verbal é tudo aquilo que a gente não diz. Então, é a vestimenta, é os seus gestos, as expressões faciais, e eu até diria também que eu coloco junto, até dentro das minhas consultorias, o tom de voz. Apesar do tom de voz não estar dentro da comunicação não verbal, a gente fala até que é uma comunicação paraverbal. Está entre a comunicação não verbal e a comunicação verbal, mas é extremamente importante, porque a entonação vai fazer muita diferença também quando a gente traz todo esse processo da coerência, da postura, de você passar sua autoridade e credibilidade. Então, eu gosto de trazer também o tom de voz para dentro ali da comunicação. A gente tem muito para falar sobre isso, né, Dani? Nossa, já tô aqui, meu Deus, o tanto que eu falo alto, me ensina, Laís. Eu fui criada numa família que fala gritando. Todo mundo fala, parece que tá brigando. Não é? Só que, além disso, eu sempre achei que eu fui muito... A gente já conversou sobre isso, né, Dani? Sim. De achar muito o tom de voz violento, assim, sabe? Às vezes o jeito que a gente fala, assim, meio... sai atropelando tudo. Mas a gente vai aprender muito com você aqui hoje. Eu tenho certeza que vamos sair daqui chiquérrimas. Não, chiquíssimas. Chiquíssimas. Se a Cíntia Chagas assistir... Né, inclusive, Cíntia, né? Você podia vir aqui ensinar a gente. Mas, Laís, qual a importância você enxerga desse olhar mais refinado para a comunicação não verbal dentro do ambiente de trabalho? Eu acho extremamente importante. Eu falo que eu sou a minha persona transformada, né? Porque eu vim do meio corporativo há mais de 10 anos. E eu tive o start da consultoria de imagem foi justamente quando eu subi de cargo na empresa. Por quê? Eu era assistente comercial e ali eu tive a oportunidade de crescimento. Quando eu comecei a liderar, e aí eu comecei a tratar com grandes CEOs, aí eu comecei a ver, opa, minha imagem não está legal. Não está condizente. Não está condizente. Apesar que eu sempre tive muita referência de gostar de me arrumar, de sempre, né, estar coerente para aquela situação, mas eu senti que eu falei, eu preciso de estar num patamar mais elevado ali. E foi aonde eu comecei a fazer o processo da consultoria de imagem para mim, para poder refinar essa questão. E foi onde realmente foi uma reviravolta na minha vida. Porque eu falei, gente, isso é bom demais. Eu falo que a consultoria de imagem tinha que ser uma matéria até de escola. Porque se você tivesse todas essas informações e estratégias, você ia sair muito mais seguro dali. Sim. Quando eu passei por todo o processo, aí eu comecei a gostar demais da consultoria de imagem. Eu falei, gente, isso é o que eu amo fazer. E assim, eu falo que a consultoria de imagem, ela me escolheu há muito tempo, porque minha mãe sempre trabalhou em loja, então já tinha essa referência de moda, de gostar. E aí eu estava até contando para a Liz que quando eu fui para decidir fazer a faculdade, eu estava querendo fazer moda ou artes cênicas, né? Eu sou do interior, então quando eu vim conhecer o UFMG, eu achei o máximo, eu falei, eu quero estudar aqui, né? Uhum. Mas há 18 anos atrás, falar com meu pai, vou estudar moda e arte cênica, eu falei, filha, você tá doida, né? Porque isso não dá dinheiro. Já foi meu sonho de infância também, fazer moda, você acredita? Já foi. Pois é. E aí, naquela época, eu falei, gente, até a mentalidade mesmo, eu falei, isso não vai me trazer dinheiro. Eu fui, né, para outros caminhos, minha formação em engenharia ambiental, para vocês terem uma ideia. Olha, que legal. Então, depois que eu descobri, passei por essa transição de carreira, porque aí eu vi que a consultoria estava muito dentro de mim, e aí eu entendi que eu poderia, sim, ajudar muitas mulheres a viver essa transformação, porque a consultoria de imagem é um autoconhecimento. É um autoconhecimento profundo de você, porque nós vamos entender sobre a sua personalidade, o que você gosta. Se você não entende sobre isso, não adianta.
Não é só sobre vestir uma roupa cara e bonitinha, né, Laís? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, é muito mais profundo. Posso fazer um comentário sobre você, se me permite? Pode. Você falou sobre essa questão da personalidade, eu acho que a gente tem um exemplo vivo aqui. Porque a Dani brinca com isso, né, nas redes sociais. Sim. E a vestimenta dela traduz muito bem quem ela é. Assim, com fidelidade. E ela não se dobra aos padrões. Tô certa, Dani? Certíssima. Já senti o incômodo, hoje não. Hoje meu posicionamento é aquele. De vez em quando eu posto uns sapatos estranhos, meus sobrinhos me zoam lá na internet, mas assim, me traduz. De fato, me traduz. Não, e isso vem também como um branding, porque a Dani, por exemplo, ela é conhecida pelos mocassins, né? Sim. Você olha o mocassim, você lembra dela. Exatamente. Literalmente. Inclusive, ela recebe mensagens assim, não recebe? Sim, muitas mensagens assim. Eu sou conhecida pelos blazer, porque eu gosto muito de usar Também blazer. gosto de blazer. Muito. Então, assim, até meu marido antes tinha muita dificuldade de me dar, assim, ele nunca me dava roupa, porque ele tinha dificuldade de entender. Eu tinha vários estilos ali misturados. Quando eu comecei a compreender, não, o que realmente eu gosto, hoje ele já sabe comprar para mim, porque ele sabe o que realmente faz sentido para aquele. Olha como é que são as coisas, a influência, né? Sim, faz Aí, tá vendo, sentido. Meninas? Ajuda até os maridos a ganharem presentes melhores. Até meu marido, assim, eu falo que a influência arrasta, né? Porque meu marido, ele tinha uma personalidade, assim, muito criativa, que não é ruim, é ótimo também. Eu falo que todos os estilos são incríveis, mas ele tinha muita incoerência ali em relação ao trabalho dele e tudo. E aí, quando ele começou a ver a minha mudança, ele também começou a mudar. Nossa, você trouxe essa palavra incoerência. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu não resisto, né, gente? Já estou aqui com o meu bloquinho. Laís, vou trazer para o meu cenário, tá? Do RH. Você trouxe do blazer. Também amo blazer. Eu quero saber sua opinião sobre essa questão. Então quer dizer para você se sobressair, você só tem que andar de blazer social. Principalmente nós do RH, nós somos muito cobrados por isso. Muito cobrados por isso. Então, será que é só isso que traduz a sua personalidade, o seu contexto? Então, eu como RH, por ter esse estilo mais descontraído, eu gosto de um sapato mais pesado, um estilo mais robusto, porque eu sou assim, você pode ver até na minha fala, parece que a gente está brigando. Mas isso pesa às vezes, sabe? Eu sou totalmente a favor de que a comunicação conta, sim, né? A primeira impressão é a que fica. Mas como lidar com esse conflito? O fulano é da engenharia ambiental, tem que andar assim. O ciclano é do gestão de projeto, tem que andar assim. Como que você vê isso? Olha, a comunicação não verbal, ela precisa ser leve. Se está tendo padrão, está sendo engessado, já está errado. Porque você não vai sustentar isso no seu dia a dia. Igual você descobriu qual que é a sua personalidade, aquilo que você gosta e você se identifica com isso. Adoro. Então não dá para ser elegante usando um tênis ou uma calça jeans? Claro que dá, óbvio que dá. Né? Não é só de escarpão, ou só de blazer, um batom vermelho, né? Que todo mundo estava padronizando. Cabelo lisinho, partido no meio, assim. Coquezinho baixo, né? Não, tá na moda isso, né, gente? E o Instagram minimalista, é isso aí. Exatamente, não. Porque você, às vezes as clientes chegam até mim e falam, Laís, eu vi fulano de tal, eu queria fazer assim, assim, assado. E aí, quando a gente começa o processo, que ela começa a se entender o que realmente faz sentido para ela, falar, eu não quero aquilo mais não. Falei, tá vendo? É muito melhor você ser você e mostrar essa essência, essa autenticidade, que você vai conseguir alcançar o objetivo que você deseja, porque pessoas conectam com pessoas. E a gente está sendo observado o tempo inteiro. Então, num ambiente, por exemplo, corporativo, obviamente você tem que se ajustar ao dress code da empresa, né? Isso aí, né, é uma cultura que existe lá. Mas aquele dress code, por exemplo, eu era da área comercial e eu sempre tive um estilo mais, assim, clássico. Eu sempre fui muito reservada, isso era muito de mim ali. Mas o comercial, às vezes, você tem que ser mais acessível, você tem que ser mais aberta ali. Então, eu tive que desenvolver essa questão minha ali, principalmente da oratória, que foi extremamente importante, mas nas roupas também. Mas isso não quer dizer que eu tinha que estar muito fechada, porque eu estava trabalhando num ambiente mais formal ali. Não, eu poderia estar equilibrando isso. Então, dá para ter um equilíbrio, sim, mesmo você tendo um estilo super criativo, com certeza dá para fazer isso. Ai, que bom, fica aliviado, porque às vezes a gente sofre tantas cobranças, né, pela profissão, mas é isso, muito bom. E eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, sobre cores e até sobre modelos também. Eu já ouvi muito falar que, dependendo da cor que você está usando, você comunica diferentes sentimentos, não sei se essa seria a palavra. Sim. Então, por exemplo, vou dar palestra para um grupo XPTO.
Não, então é um grupo mais divertido, é uma palestra de um assunto mais descontraído. Vou com um blazer verde, por exemplo, porque isso transmite um pouco mais de alegria, acessibilidade, do que se eu fosse, por exemplo, toda vestida de preto. De fato, isso existe? As roupas comunicam até no sentido de proximidade ou afastamento? Sim, com certeza. E aí é a questão das cores, e você colocou um ponto também, que é a questão da modelagem em si, né? Porque eu falo que as cores, que é onde a gente trabalha o processo da coloração pessoal, você vai descobrir aquelas cores que vão harmonizar com a sua beleza. Então, ou seja, a cor, se ela está destacando mais do que você, está errado. Ou se está menos também, está errado porque está te apagando. Então, ela tem que se misturar com a sua beleza. A ideia sempre vai ser essa. Porque aí você vai ser muito mais estratégica. E a cor também, ela gera sentimentos e emoções, né? A gente não tem como fugir disso. Quando eu acordo desanimada, não quero fazer nada, a primeira coisa que eu faço é passar um batom, é me maquiar, porque ninguém merece ficar com aquela olheira gigantesca ali. E você fica mal, né? Coloca aquela roupa que você se sente bem, uma roupa mais alegre. Então, faz diferença, sim. Mas a modelagem é um ponto que a gente tem que levar em consideração também, que eu falo que às vezes você pode estar com a cor perfeita, a cor da sua cartela, mas a modelagem não está te valorizando em nada. Né? Verdade. Às vezes está pegando alguma coisa que você não gosta ali no seu corpo. Então, a gente tem que trazer essas duas coisas como harmonia, né? Tanto a cor como essa questão do corte, da modelagem do tecido. Vai fazer muito sentido também nessa construção, porque a imagem ela é 360 graus, né? A gente olha dos pés à cabeça. E estamos sendo observados o tempo inteiro, todo. Né? Não tem jeito de fugir disso. Então, assim, inconscientemente, o nosso cérebro ele vai formar uma opinião sobre você 3 segundos ali. Então, se você não está preparada para que o outro veja e ver se realmente há uma conexão, você está perdendo, às vezes, uma oportunidade. E perde mesmo, gente. É impressionante. E como quebrar as rejeições? Porque, assim, já ouvi pessoas falando, mas aí eu vou ter que virar um personagem? Eu vou ter que começar a usar uma roupinha mais social só porque eu estou no meio assim assado, sendo que eu sou uma pessoa criativa? Como quebrar essa barreira, Laís, para que as pessoas entendam o real sentido da coisa, sabe? De usar esse poder a seu favor e não essa rejeição do personagem, sabe? Entende o ponto que eu estou querendo chegar? Sim. Existe uma resistência muito grande, sabe, com o processo da consultoria de imagem. Tem 4 anos que eu estou atuando e eu sinto isso muito dentro, assim, às vezes a pessoa tem um certo receio até de te procurar, porque fica assim, será que ela vai colocar um blazer para mim, para me vestir? Vou ter que andar só de blazer? Exatamente. E já aconteceu isso de uma cliente minha recente. Ela falou assim, Laís, eu te segui ali no Instagram e tudo, eu tinha muita vontade de fazer o processo com você, mas eu ficava meio assim insegura comigo mesmo, porque eu ficava com medo de destravar o que eu tenho ali e, às vezes, me transformar numa outra pessoa. E não tem nada a ver. Você não vai se transformar em outra pessoa, né? E essa questão da personalidade em si é onde a gente trabalha esse autoconhecimento. Por quê? Quando inicia todo o processo da consultoria, onde a gente vai fazer esse mapeamento de quem você é, você vai começar a compreender melhor o funcionamento sobre o seu estilo, sobre a sua personalidade, aquilo que você tem no seu guarda-roupa que não faz sentido mais, porque a maioria, o que acontece? Principalmente as mulheres, guarda-roupa cheio de roupas, porque ao longo da vida, o que vai acontecendo? A gente pode mudar o nosso estilo. Você casou, muda o estilo. Mudou de cidade, muda o estilo. Passou por uma transição de carreira, muda o estilo. Porque é muito do momento que você está vivenciando. Sim. E aí você vai juntando um monte de roupas de vários momentos da sua vida e chega uma hora e você fala assim, eu não tenho roupa, porque eu não estou me reconhecendo com mais nada que está aqui, porque você está numa confusão. Você está numa confusão mental, porque você não compreende mais quem é você. E é onde a gente precisa de trabalhar isso, né, para a gente compreender o que realmente faz sentido para você nesse momento. Eu tenho a minha consultoria, que é a consultoria elegância, e sempre eles me perguntam por que elegância, por que senão? Porque a maioria das mulheres que chegam até a mim, eu quero ser elegante. E às vezes todo mundo acha que elegante não é possível para todo mundo. É possível sim para todo mundo. Porque a elegância é justamente você mostrar a sua autenticidade do jeito que você é, com coerência. Que é onde a gente vai trazer toda essa estratégia para você. Então nós vamos trabalhar. Então você gosta de tênis? Então vamos trabalhar esse tênis da melhor forma para que você fique elegante. Eu gosto de calça jeans? Então vamos trabalhar da melhor forma também para que você consiga. Claro, gente, que obviamente em certas ocasiões que exige um dress code, a gente precisa de respeitar isso, porque a gente tem que respeitar o espaço do outro também. Por exemplo, às vezes você vai ser madrinha de casamento, você não vai de calça jeans. Você vai numa praia, você não vai de blazer, né? Então, assim, existe
essa coerência que a gente precisa de respeitar, porque a gente está respeitando, né, o espaço do outro ali. Mas é super possível. Então, assim, para destravar isso, começa com a questão da mentalidade mesmo. E muitas que chegam até a mim, gente, fazem terapia. E até as psicólogas indicam também, sabe? Para fazer o processo da consultoria de imagem, porque muitas vezes elas não estão se reconhecendo mais, né? Elas não estão, e muitas vêm com baixa autoestima, insegurança, principalmente até mesmo nesse ambiente de trabalho que às vezes é muito desgastante, cargos de liderança. Nossa, eu queria tanto subir de cargo numa empresa, eu não estou conseguindo, será por quê? Quando vai ver a vestimenta, às vezes a pessoa tem um conhecimento, assim, estudou em vários lugares, é espetacular. Mas, gente, o currículo não está escrito na testa, não. Só isso não basta. Né? Tem até uma teoria do Albert Marabian que ele fala sobre isso, que 7% do nosso cérebro ele vai captar as palavras. 7%. 93%, ou seja, vai ficar 55%, né, para a comunicação não verbal e 38% o tom de voz. Olha isso. Como são importantes, né? Exatamente. E aí a gente está invertendo isso. Não que a comunicação verbal não seja importante. Claro que é, que eu falo assim, não adianta de nada você estar, ó, toda arrumada, tá na beca, aí na hora de falar... E aí, Zé, beleza? Exatamente, desanda tudo. Então é um conjunto, né? Mas, olha lá, você falou do elegância, e aí eu lembrei que eu tô rindo aqui sozinha. Porque a primeira vez que eu entrei no seu Instagram é belíssimo. Ele é a personificação da elegância em você. Aí eu tô aqui pensando, gente, como que as coisas vão inconscientemente também se juntando, né? Porque você é uma pessoa elegante, seu Instagram é elegante, você ainda colocou o nome da formação de elegância. Coerência na comunicação, né? Coerência na comunicação, exatamente. Aí. E aí, deixa eu só puxar uma polêmica antes da gente... Puxa polêmica. Ela gosta de polêmica. Não tem como falar sobre dress code, sobre posicionamento, sem falar da polêmica recente do Grammy, né? Do tapete vermelho. Inclusive, até tem um vídeo lá. Eu sei, eu vi, comentei ontem sobre isso, e acho que a gente pode puxar muitos vieses ali, né? Não só... Enfim. Mas eu queria que você comentasse sobre isso. Vamos comentar sobre essa polêmica recente? O que foi aquilo? Meu Deus. Eles já vêm com várias polêmicas, né? Todo dia tinha uma coisa. Olha, para mim, aquilo ali foi, assim, um ato de desespero, sabe? Querendo impactar de qualquer forma... Nós vamos e nós temos que chamar a atenção. Atenção de alguma forma. Preciso ter meu nome visto. Exatamente. Eu não sei, obviamente que eu não posso falar, né, voltado para uma questão de, né, mentalidade, enfim, para essa questão mais psicológica, mas a gente vê que ela estava super desconfortável com a situação. Dava para perceber no olhar dela. E a gente percebe o quê? A comunicação não verbal, os gestos, né, a forma, né, a postura como ela estava. A gente via que era um rosto triste, né? Então, assim, ela não estava bem com aquela situação. Mas tinha que estar ali para poder, né, mostrar, impactar aquilo ali. Uma falta de desrespeito, que eu achei absurda, né? De aparecer daquela forma ali, a incoerência, né? Que, enfim, né? Foi uma situação muito constrangedora, né? E aí até eu trouxe muito nessa questão, assim, no meu vídeo, que eles não pensaram em momento algum de crianças que têm acesso hoje às redes sociais, televisão, que poderiam estar vendo isso, sabe? Então, foi lamentável. E a objetificação do corpo da mulher, né? Gente, meu editor, nosso editor / que mais, Anderson? Roteirista, diretor, roteirista, enfim, dono de tudo aqui, nos deu uma dica aqui, ó, que a gente falou sobre a polêmica aqui do Grammy, né? Então, como esse episódio vai reverberar anos à frente, só para contextualizar vocês, tá? A gente está falando da polêmica entre o Kanye West e a Bianca Censori, até peguei o nome dela aqui que tinha fugido. Ela apareceu nua no tapete vermelho do Grammy de 2025, agora foi janeiro ainda, né? Janeiro de 2025, e a gente está comentando sobre essa polêmica. Eu tenho certeza que se você jogar na internet, seja em 2030, 40, 50, você vai achar essa foto. Mas, basicamente, ela apareceu completamente sem roupa, apenas com um pequeno... Um tule, né? Um vestidinho de tule. Que dava pra ver tudo, tá, gente? Diga-se de passagem. Mas o que eu tava falando? Eu tava comentando alguma coisa sobre isso.
Sobre a objetificação do corpo da mulher, né? Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso também. Por que ele não ficou pelado, né? Por que tinha que ser ela, né? Então, enfim, é complicado. Dá pra gente puxar, como eu falei, muitos vieses aí, até emocionais, né? De relacionamentos abusivos. Enfim, mas acho que a gente pontuou o que a gente se propôs a falar da comunicação não verbal, né? E aí, Laís, trazendo esse contexto, você trouxe essa questão do autoconhecimento, da pessoa que tem talvez uma dificuldade, trazendo para o contexto... trazendo para o ambiente organizacional. Às vezes tem uma dificuldade de uma promoção, tem uma insegurança, né? Enquanto profissional de RH, eu percebo muito isso, até no próprio candidato que vai para o mercado. Então, eu sempre falo, é muito mais do que uma elaboração de um currículo, é muito mais do que a elaboração de um perfil no LinkedIn, que às vezes quando eu vou fazer, por exemplo, uma simulação de entrevista, na própria fala do candidato, você percebe que a autoestima está lá embaixo. Como que ele vai conseguir se vender se ele não está acreditando naquilo ali, né? Por isso que tem essa simulação de entrevista, que eu capto isso e consigo ajudá-lo ali. Então, trazendo esse contexto todo que você falou, esse exemplo que eu dei, o que você traria, né, além da falta do autoconhecimento, de não estar coerente ali, como o maior erro desses profissionais quando a gente está falando aí dessa comunicação não verbal? O desleixo. Eu acredito que hoje... A maioria, não é? Provavelmente você já deve ter reprovado alguns só de olhar assim, né? Porque eu vejo que as pessoas estão muito desleixadas. Elas não se cuidam, não têm o autocuidado, elas não se olham. E é realmente isso. Por quê? O que eu percebo muito? Essa vida corrida que nós temos. Então, assim, a maioria chega... Laís, eu tenho a vida muito corrida, por isso que eu não consigo me arrumar. Então, eu saio correndo, pego qualquer roupa e tal. Não pode ser assim. A vida precisa ser organizada, né? A gente organiza para tudo porque para você, que é prioridade, porque você é uma prioridade, né? Você está investindo em você, você não olha para si para que você possa realmente, né, sair da forma que você merece, porque nós merecemos sair bem, sair bonitas, porque nós somos atraídos por aquilo que é belo. Não adianta, não tem jeito. Sim, aquela velha frase, né, Elisa? A gente come com o olho, Exatamente. Gente. Você vê uma comida bonita ali, toda bonitinha, você vai mais pelo olhar primeiro, né? Exatamente. Primeiro momento. Então, existe muito essa questão do desleixo. Acho que é o ponto assim, principal hoje que eu vejo que as pessoas não estão realmente preocupadas com isso, né? Elas se preocupam tanto, igual você falou, o currículo maravilhoso. Às vezes é uma pessoa até realmente, né? Às vezes... Tecnicamente muito boa. Muito boa, mas desleixada. A gente vê um movimento da sociedade como um todo para deturpação do belo, né? Então, videoclipes grotescos, artistas mexendo no rosto e ficando grotescos, coisas exageradas, e o belo tem saído de moda para entrar o grotesco, né? Isso é até um ponto de atenção para a gente nesse ponto, né? E aí a gente estava falando do contexto corporativo, é o ser antes de ter, né, gente? Porque assim, imagina, você é diretor de uma grande corporação e aí você vai trabalhar de chinelo, vou usar uma linguagem popular, com roupa de mano, aquelas correntes gigantescas, pesando 10 quilos no pescoço. Que imagem que você passa para o seu cliente, para os seus colaboradores, né? Como é que você quer crescer uma empresa se portando como, desculpa, um moleque, né? Isso não passa a imagem de um grande CEO. Então, é nisso que a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, dessa importância do ser antes de ter, né? Não é uma questão de, mas então é preconceito, você olha para as pessoas só pelo que elas vestem? Não, gente. Você pode ter a roupinha lá da Marisa. Não estou falando que você tem que comprar uma roupa da Zara, sei lá, da Dior, da não sei o quê. Mas é como você se porta de acordo com o ambiente. Às vezes você pode até usar o correntão, mas está num outro contexto, né? Exatamente, vamos dizer assim, né? Entendeu? Igual, por exemplo, eu trabalhava num ambiente formal e o CEO da minha empresa, ele só chegava de blazer lá. Eu nunca vi nenhum dia, eu trabalhei 4 anos lá, eu nunca vi ele chegando de chinelo, de bermuda, não. Sempre, sabe, com essa postura. Então, era um ambiente que tem como você trazer sua autenticidade, obviamente, que isso você não vai perder sua essência, mas você tem que respeitar isso também.
né? Não adianta nada, né? Igual, se é um ambiente mais formal, então a gente precisa se adaptar a esse ambiente, obviamente. Não, é um ambiente mais descontraído e tudo. Então, realmente, você, às vezes, você vai realmente mais descontraído ali, porque não vai fazer sentido você ir formal num ambiente descontraído. Exato. Né? Exatamente, pode falar. Não. E aí entra a questão, mais uma vez, do autoconhecimento que a gente falou lá no início. Até você entender se faz sentido para você aquela empresa, aquela vaga, aquele contexto. É nesse formato que você quer trabalhar? Exatamente. É uma empresa mais aberta, brincalhona? Parte por uma formalidade? Tem pessoas mais introspectivas, por exemplo, que não gostam desse contexto meio bagunçado, que os líderes são brincalhões. Tem gente que não gosta. Mais uma vez, esbarra aí na questão do autoconhecimento para saber onde que a pessoa está entrando também. Exatamente, para ser confortável para ela, né? Porque ela. senão vai chegar uma hora, vai sair, né? Às vezes é uma pessoa bem bacana, mas às vezes está no lugar errado, né? Exatamente. Agora, e como começar, de fato, a alinhar a sua postura para um ambiente organizacional? Olha, primeira coisa que obviamente eu vou falar fazer a consultoria Por de favor. imagem, né? Com certeza. Mas um ponto que a gente precisa de olhar é se observar mesmo, sabe? Se observar como que você está se vestindo e até ver como que as pessoas olham para você, né? Como elas, né, reagem quando elas te veem, porque isso faz diferença também. Então, até mesmo pedir feedbacks das pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho uma consultoria de imagem que me ajuda no meu processo do meu refinamento. Eu também passo pelo processo, sim. Porque o que tá bom pode ficar melhor. Então, cada vez mais eu vou refinando minha imagem. Se vocês olharem meu Instagram no início, o que é hoje, igual você vai falar totalmente diferente. Você fala, não é a mesma Laís. Mas eu tive que passar por uma lapidação para entender sobre eu, que eu ainda não entendia onde estava a Laís. Qual que era a minha essência? Então, essa busca por isso. E a consultoria de imagem justamente vai ajudar nesse processo. Porque nós vamos trabalhar esses pontos, né, de conhecimento dela, entender o que realmente faz sentido, e aí vem essa questão da lapidação da vestimenta, olhar as cores, olhar o visagismo, que aí nós vamos olhar cortes de cabelo, o seu tipo de rosto, os seus traços, o seu temperamento. Isso faz muito sentido também, que a gente precisa entender hoje o que você transmite, que tem tudo a ver com o seu objetivo profissional. Né? Às vezes, igual eu, por exemplo, a gente estava conversando, eu sou muito colérica. E como eu trabalhei nesse meio corporativo, eu tive que desenvolver o meu lado sanguíneo, que eu não tinha, era muito baixo o meu sanguíneo. Eu nunca fui aquela pessoa, eu sempre fui comunicativa, mas nunca fui chegando, não. Sempre, se a pessoa começava, eu conversava, cumprimento por educação e tudo, mas nunca fui assim. Então eu tive que desenvolver, porque no comercial eu precisava, né, de trazer mais isso ali para mim. E na consultoria de imagem a gente vai desenvolvendo aqueles pontos fracos que a gente tem. Gente, eu preciso desenvolver o melancólico e o fleumático, porque o colérico e o sanguíneo aqui tá no topo, já tá derramando. Às vezes tem que me conter e segurar, porque até esse excesso, ele prejudica o ambiente, né? Então, é muito importante ter essa consciência. Tudo é equilíbrio. Equilíbrio. Vida, né, Tudo é equilíbrio. Ali, excesso é bom. Ô, Laís, e para as mães? Vamos falar de mãe? Porque nós duas somos mães e eu acho que isso é uma queixa geral das mães, né? Mas eu não tenho tempo. Meu filho. Porque não sei o quê. Eu acho que a gente se esquece um pouco da gente quando a gente vira mãe, né? Então, vamos olhar para esse ladinho um pouquinho e falar para as mães. O que elas podem começar a fazer assim, no dia a dia para olharem mais para elas e se sentirem melhor com elas mesmas e até buscar uma recolocação profissional, né? Porque a gente sabe que muitas mães, às vezes, acabam saindo do emprego para poder cuidar dos filhos, depois querem voltar. E aí vou até emendar junto nessa pergunta uma segunda, que é: você considera que essa comunicação não verbal é determinante para o sucesso na empresa? Sim. Na profissão? Isso eu já respondi de imediato. Sim, porque é a percepção que o outro tem de você. Sim, nossa. Então, sem dúvida nenhuma. Com certeza. É o pontapé inicial. E sobre mãe, gente, é um assunto assim, né, que realmente eu percebo que o que acontece muito? Quando a gente vira mãe, o nosso filho é a nossa prioridade, né? É natural disso acontecer. Então, a gente vai se deixando de lado, vai se deixando, e aí vai chegando um momento que a gente começa a perceber que, opa, cadê a mulher que estava aqui? E aí é onde começa muito a baixar a autoestima, muitas entram em depressão por conta disso, relacionamento que acabam, porque, né, é tanto o filho que esquece também do marido,
Né? E não estou falando que se é certo ou errado isso, não. Porque é natural disso acontecer mesmo, né? Quando a gente vira mãe. Só que a gente precisa de estar bem para essas pessoas que a gente ama. Para os nossos filhos, para o marido, né? Para quem convive com você. Porque essas pessoas sentem. Então, quando você está bem... Fala que, né? Quando a gente tá ali, tudo reflete tudo, tudo dá certo. É impressionante. Mas quando as coisas dão ruim, quando você acorda mal, parece que o dia... É impressionante. Então, o que eu poderia dizer para essas mães é para elas não esquecerem delas. Eu sei que às vezes é difícil, mas você precisa estar bem, porque aí o seu filho vai ficar bem, seu marido vai ficar bem. E para isso, para você ficar bem, é você se olhar para si mesmo, você se reconhecer o momento, aceitar o momento que você está passando. Eu sei que é super difícil, principalmente quando a criança é pequena, né, que a gente precisa de uma atenção maior. Mas tira um tempinho para você, deixa ele um pouquinho lá com seu marido, vai cuidar de você, vai no salão, faz o cabelo, arruma a unha, sabe? Não se sinta culpada em relação a isso, porque a gente tem muita culpa, né? Nossa, eu vou deixar... nasce uma culpa. Exatamente, vou deixar meu filho, não posso, de jeito nenhum e tal. Pode sim. Claro que pode, para você estar bem, né, consigo mesmo. Então, acho que esse é o ponto principal, de você se enxergar, de você se amar, de você olhar no espelho e gostar do que está vendo. Então, as coisas fluem de uma forma mais leve, mais positiva para você. E, obviamente, também passar pelo processo da consultoria de imagem, porque eu falo que a gente, às vezes, não consegue fazer tudo sozinho, porque nós não somos bons em tudo. Não. Então, quando a gente começa a reconhecer, opa, tem algo errado, é hora de você pedir ajuda. Né, pedir um apoio de alguém ali para te auxiliar, para encurtar aquele processo, que às vezes você vai até conseguir, mas às vezes vai demorar, no meio do caminho é tantos desafios, aí você vai desistir, deixa para lá. Né? Então... eu diria até que comece por alguma coisinha básica, começa penteando o cabelo, que muitas vezes a gente não faz. Começa passando um batom, leve. Aí no outro dia você consegue, daqui uma semana você consegue passar o batom e o rímel e vai, né? E é um hábito, né? Porque eu falo assim, a gente precisa... de pelo menos 21 dias ali para o seu cérebro reconhecer aquela atividade ali, né? Então, é o que eu sempre falo com as minhas clientes, que precisa de criar um planejamento, um hábito na sua vida, porque a imagem é isso, é de você se planejar, então, um dia antes eu tenho umas atividades, eu tenho reunião assim com fulano de tal, tenho que fazer isso. Já separa a sua roupa, já deixa pronta. No outro dia, na hora que você acordar, você já está com tudo pronto. Então, não tem aquela desculpa, acordei atrasada. Você de qualquer jeito, não. Né? Eu falo, gente, se você não puder tirar 5 minutinhos ali quando você acorda, para você falar, igual você falou, uma maquiagem minimamente ali, eu não tô falando nada elaborado, eu falo quando você passa um protetor solar com cor, um batom, um rímel, um blush, já dá uma diferença. Já dá uma diferença. Né? Porque ninguém é obrigado a ver a gente com olheira, né? Sim, nem nós mesmos. Exatamente. E até assim, falando aqui do home office, né? Que a galera levanta de qualquer jeito e vai para frente do computador. Falo por mim também, que atendo. Eu conheço gente que acorda 2 minutos antes do horário de começar o trabalho, só escova os dentes e senta, tá? Imagino. Mas, assim, o quanto pode parecer bobo, claro que não é todo dia que eu acordo animada também, como você falou. Parece bobo, mas como que nos muda, fisiologicamente falando, a questão de você se arrumar, mesmo que esteja em casa, trabalhando de home office. Que seja adoro o protetor com cor, bate um blushzinho aqui que eu adoro, e um batom. Como isso faz diferença ali no dia a dia? A sua comunicação vira outra. É incrível. Totalmente. Faz muito sentido isso aí que você trouxe. Eu falo com as minhas clientes o seguinte, você tem um dia na semana direito de ficar feia. Um dia você tem direito, o resto não mesmo. Só abre mão um dia, Exatamente, um dia você pode ficar do jeito que você quiser, de pijama, descabelada, mas os outros não. Dia do lixo pra quem faz dieta. Exatamente. Ai, muito bom. Laís, pra gente caminhar pro final... gente. Vamos aguçar a curiosidade desse povo? A pergunta que não quer calar. Como nós passamos aí na avaliação, eu e a Dani? Eu quero um feedback da nossa imagem, pode falar agora. Deixa aí, que a gente vai fazer um corte maravilhoso para chamar todo mundo para consultoria de estilo. Não, vocês estão perfeitas, de verdade mesmo. Sim. Vocês vieram arrumadas, estão, na beca. Então, incrível, tá assim. Vocês ouviram, gente? Mas, igual eu falei, o que é bom pode ficar melhor. Então, passar pelo processo da consultoria de imagem, vai lapidar ainda mais. Isso aí. Laís, aproveita para falar para quem está nos assistindo aí como funciona a sua consultoria, onde as pessoas te encontram para dar esse up aí na beleza, na comunicação. Olha, estou em
praticamente todas as redes sociais. Instagram, Laís Viana Imagem. Estou no LinkedIn também, Laís Viana. Estou no TikTok, Laís Viana. Então, vocês me encontram lá. Tem muitos conteúdos bacanas lá, conteúdos que agregam realmente valor. Eu gosto sempre de trazer um pouco da minha rotina, mas trazer também coisas que vão fazer diferença na sua vida. Eu acho que se a gente está nas redes sociais, que a gente passa assim, muito tempo lá, que seja para agregar, né? Então, meu propósito é justamente isso. Eu falo que o meu propósito de vida é trazer essa transformação de dentro para fora. Eu quero que você encontre a sua melhor versão, aquilo que você é, a sua autenticidade, porque é isso que importa, é isso que é importante, e é isso que vai fazer diferença também na sua imagem, né? E não deixar de se priorizar, de cuidar de si. E aí vocês me encontram lá e vai ser um prazer poder atender todos vocês. Isso aí, ó, eu vou fazer um comentário aqui, não é o assunto principal, mas o networking, como faz diferença nas nossas vidas, né? A Laís, a gente participa do mesmo... Nós três, né? A Dani também. Você também está lá. Sim, a gente participa do mesmo grupo de networking e através do trabalho que a Laís faz nas redes sociais dela, já comentei aqui no Instagram, da Elegância, que é o Instagram dela, ela foi convidada para estar aqui hoje. Que bom que ela aceitou o nosso convite. Então, a importância também do network de se posicionar, né, como marca nas redes sociais, que é o motivo da Laís estar aqui conosco hoje. Exato. Gente, não percam oportunidades. Só resumindo aqui para vocês, contar uma historinha. O meu filho faz natação. Então, eu já fechei oportunidades na natação com a mãe do coleguinha. E então, assim, eu sempre me preocupo, né, a forma como eu vou estar lá. Então, não vou só porque a natação me levar meu filho, eu vou de qualquer jeito? Não, porque eu sei que eu vou encontrar mulheres que hoje é meu público 100% ali. Então, é uma oportunidade de você ser intencional ali, estratégica também, ser óbvio. Intencional, adoro essa fala. Então, eu já fechei negócios ali, porque as pessoas estão observando a gente o tempo inteiro. Então, assim, foi um simples fato de perguntar sobre a minha roupa ali, surgiu um bate-papo e ela fechou a consultoria comigo. É isso aí. É isso aí, tudo comunica e a todo tempo. Exatamente. Bom, então chegamos ao final de mais um episódio. Vocês já sabem que nós nos vemos toda segunda-feira às 19 horas. E agora eu vou passar a palavra para Dani. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, às 19 horas. E é isso. E contamos com a participação de vocês. Curtam, comentem, compartilhem, ajude o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas e transformar outras vidas aí com esse conteúdo riquíssimo que a gente sempre traz para vocês. E no mais, estamos aqui 2 consultoras para ajudar a mudar a realidade aí da sua empresa com um gerenciamento mais eficaz, mais leve, tranquilo, através da gestão de processos e pessoas. Não é isso? Isso aí. Até Então, lá. Até segunda. Um beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho.